Presidente, eu quero começar falando sobre uma situação que afligiu muito os paulistanos e aqueles que moram aqui na região metropolitana nas últimas semanas, que foram as quedas de energia provocadas por temporais que colocaram à prova mais uma vez o trabalho realizado pela Enel aqui nessa região. Recentemente, a Enel sinalizou o interesse de continuar com esse contrato. E isso intrigou a todos que acompanharam essa situação, justamente pelo fato de como as autoridades que criticaram tanto essa companhia renovariam esse contrato sabendo que os serviços não foram bem prestados nos últimos tempos. Como é que o senhor acompanha esse debate e a maneira como o serviço é cobrado, acompanhado e fiscalizado também pelos órgãos públicos? Bom, boa noite. Essa realmente é uma situação bastante complicada. A Enel vem passando por uma dificuldade muito grande aqui em São Paulo por conta dessa estrutura aérea das redes que nós temos, né? São redes envelhecidas, são redes que estão aí há muito tempo. E assim, não só as redes da Enel, mas a rede das concessionárias de distribuição, de uma forma geral, elas foram construídas para suportar ventos de até 80 km por hora. E com esses eventos climáticos extremos, nós temos tido aí ventos que superam a 100 km por hora. Então, é uma realidade nova para a qual o setor elétrico não está preparado e que precisa realmente agora ver como investir para que as redes se tornem o mais resiliente possível. E, além disso, você tem a questão das árvores, né, que nas cidades, principalmente nas regiões mais povoadas, que não são tipos de árvores adequadas para a nossa situação atual de redes, mas já estavam aqui antes das redes. Né? Então, é uma situação complexa. A própria Enel vem sendo aí fiscalizada pela ANEEL, penalizada pela ANEEL, e houve aí uma preocupação grande com a renovação da concessão por conta desses eventos. Mas o que a gente procura dizer é o seguinte: você tem um contrato de concessão que precisa ser respeitado. E para você, eventualmente, cancelar um contrato, você não renovar um contrato, você precisa ter violações das cláusulas contratuais e, mais do que isso, a empresa ela não tem mais condição de prestar aquele serviço. E quando você avalia a história ao longo do tempo, a prestação dos serviços, ele vem sendo prestado de forma condizente. Ocorre que nesses eventos, realmente a situação ficou a desejar. Agora, não entendo que isso seja um motivo para você cancelar o contrato ou para você não renovar o contrato. Até porque a infraestrutura ela vai ser a mesma independentemente de quem venha a ser o dono dessa concessão. Então, o que se precisa fazer e o que aparentemente está sendo feito é realmente exigir mais investimentos, fiscalizar, penalizar, e acho que é isso que a ANEEL tem feito, até muito por atuação do ministro de Minas e Energia, e me parece que a situação, aos poucos, vai se resolver. Agora, não é algo de curto prazo, de novo, é uma infraestrutura que aí está e que para mudar se precisa de investimento relevante. Aliás, essa é a discussão que se precisaria fazer agora, né? Como é que a gente reduz? Na renovação, haver a cobrança também de mais investimento. Exato. E é isso que a ANEEL está fazendo, né? Tem uma consulta pública aberta para que, em cumprimento ao decreto que já foi editado, né? O ministro levou, o presidente já sancionou o decreto que estabelece a renovação das concessões de distribuição. Agora cabe à ANEEL regulamentar como é que se dará essa renovação. E aí estão as exigências que serão feitas para cada uma das concessionárias que tem o contrato de concessão sujeito aí ao término e à renovação. Ou seja, no teu ponto de vista, seria necessário, então, separar o movimento político, que é aquele que vem como cobrança, como, olha, nós estamos aqui mutando, exigindo, do que de fato está previsto no contrato e poderia ser alterado ou não. Exato. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nesses momentos de situações extremas como a gente vivenciou, aí é normal que os ânimos se fiquem bem exaltados, né? Mas a gente tem uma série de regras, o setor é muito regulado. Então, por exemplo, a gente viu muita pressão do prefeito, pressão do governador, pressão do próprio ministro de Minas. Em cima da ANEEL. Olha, você tem que tomar decisões, você tem que resolver. Mas a ANEEL ela é um órgão de Estado que tem uma independência e uma preocupação de seguir as regras, até porque senão você vai judicializar isso depois, vai criar mais problemas. Então, o que me parece é que a ANEEL
adequado e corretamente, está fazendo o trabalho de verificar o que aconteceu, fiscalizar, impor as penalidades e, óbvio, se não melhorar, aí sim você pode ter atitudes mais drásticas, né? Mas não me parece que seja um caso para uma empresa que tem uma condição de operar, que tem um capital, não é uma empresa que não conhece o setor ou que não tem condições financeiras de tocar a concessão, né? Tanto que, por maior parte do tempo, a gente tem energia, né? Teve situações pontuais aí graves que merecem tratamento, mas não me parece que seja motivo para não renovar a concessão, para se cassar a concessão. Acho que isso aí é bastante grave e não teria base legal, na minha opinião. Vamos lá, Piperno. O presidente, então, vamos até explicar para a opinião pública o seguinte, né? Porque muitos políticos, muitas pessoas prejudicadas, irritadas, com alguma razão, né, defenderam essa tese aí de, eventualmente, cassação da concessão ou não renovação lá na frente. Então, imaginando-se que se resolva não renovar o contrato ou que a Enel, por algum motivo, desista de, enfim, continuar aqui em São Paulo. Como é que seria essa substituição, considerando que a infraestrutura é a mesma para todo mundo? Como é que o Estado conseguiria uma outra empresa para, no dia seguinte, continuar esse serviço? Excelente pergunta, Piperno. Como é que funciona? Se fosse o caso de cassar a concessão, primeiro que você tem que ter um processo administrativo com direito de defesa, todo um contraditório e tal. Mas na hipótese de que realmente se resolva, olha, a Enel não quer mais ou o governo não quer mais e está definido que vai descontinuar, não vai mais ser a detentora do contrato de concessão. O que acontece é uma nova licitação. O governo teria que relicitar, mas tem um ponto importante aí. Quando você extingue um contrato de concessão, você tem que indenizar o titular da concessão, que perdeu a concessão, pelos ativos não depreciados e os investimentos não amortizados. Isso aí é um valor enorme, né? Então, o que se tem feito hoje no setor é o seguinte, bom, quem vier a vencer a licitação, que coloque no preço um valor da indenização que vai ser dada. Mas não é fácil você encontrar alguém que esteja interessado. E neste período, neste ínterim, até um processo licitatório, alguém assumir, ou a concessionária atual continua prestando serviço, ou a União Federal assume esse serviço, o que seria um grande problema. Porque, de novo, você vai ter uma nova concessionária com a mesma infraestrutura elétrica, né? Então, não me parece que seja uma solução razoável, sabe? Quer dizer, não existe a menor possibilidade de entrar uma outra concessionária ou empresa e conseguir transformar, de repente, um serviço que está sendo prestado até agora, até porque o investimento seria a longo prazo. Exatamente. O investimento seria a longo prazo e mais. Nós temos que lembrar que pelas regras do setor elétrico e pelo contrato de concessão, todo investimento feito na infraestrutura, ele é repassado na tarifa. Então também tem que ter um critério aí de quanto vai se investir, como vai se investir, porque ou a concessionária bota o dinheiro, isso vai para a tarifa, ou União tem que dizer de onde saem os recursos para compor aqueles investimentos. Porque você tem um equilíbrio econômico-financeiro da concessão que precisa ser mantido. Inclusive, é isso que está sendo discutido agora perante a ANEEL nessa consulta pública para renovar as concessões. No sentido de, olha, ANEEL, vamos exigir investimentos, mas toma cuidado, porque você tem um limite de investimento a partir da onde o negócio não é mais atrativo e tem um limite que você pode repassar na tarifa a partir da onde o consumidor não consegue pagar. Então, é uma discussão bastante complexa essa, né? Porque, por exemplo, estão te dizendo, não, você vai ter que fazer uma proposta aí de renovação de concessão em que você assuma o investimento e não repasse na tarifa. Mas aí também tem que ver o retorno desse investimento, né? Lembrando que a concessão de energia, o segmento de distribuição de energia elétrica, a tarifa é calculada e fixada pela ANEEL. E o retorno do investimento também é fixado pela ANEEL. Então, é tudo regulado, né? Então, você tem condições aí de estabelecer investimentos adicionais, mas tem que tomar cuidado, de onde vai sair esse valor e como é que isso vai fazer para ir para a tarifa. Se não vai para a tarifa, vai reduzir a margem, mas a margem é garantida no contrato de concessão também. É muito mais burocrático do que se fala no discurso político. Vai lá, Lian. O senhor acredita que dentro desse cenário, por ter esse episódio ocorrido dentro do período eleitoral, isso agravou de alguma forma a situação? E eu pergunto ainda se essa operação da companhia é rentável dentro de um panorama como esse.
Bom, certamente períodos eleitorais tende a ser algo que deixa os ânimos bastante inflados, né? Eu não tenho dúvida de que o fato de ser um período eleitoral tornou a situação, assim, a reação dos políticos em geral mais crítica, né? Por outro lado, você tem que ver também o seguinte, né? Por exemplo, eu nunca vi, foi a primeira vez, e a gente já viu situações, já passei por empresas de energia, situações em que o prefeito fica bastante comovido com a situação, porque é a população local que está sofrendo, muitas vezes o governador, mas poucas vezes o ministro de Estado assumia a posição de forma tão veemente, né? Então, é óbvio, é um órgão político e tem um lado vantajoso. Eu acho que isso fez com que a própria ANEEL, com a própria Enel, se movimentasse de uma forma mais ágil para dar respostas à população. Então, por exemplo, foi criado aqui no próprio governo do estado como é que eles chamaram? Um centro de crise. Então, sim, toda vez que tinha previsão de chuvas fortes, estava lá um integrante da Enel, assim como integrante de outras concessionárias do estado de São Paulo, para dar respostas imediatas, né? A Enel se preparou, CPFL também, todo mundo, todas as concessionárias do estado de São Paulo estavam presentes lá e era assim, madrugada, WhatsApp, como é que está isso aqui, como é que está ali, faltou lá, o que vocês estão fazendo? Então, acho que isso trouxe uma vantagem de uma resposta mais rápida. Mas, de novo, há limitações, né? Há limitações de estrutura, há limitações de infraestrutura. Muitas vezes se depende, quando você tem uma queda de árvore, se depende de uma atuação da prefeitura para retirar aquela árvore, para poder refazer a rede. Então tem diversas situações. Eu acho que o trabalho em conjunto que se criou nesse gabinete de crise aí foi bastante interessante, né? Agora, desculpa. Sobre a operação, se é rentável para a companhia num cenário como esse? A operação de distribuição de energia elétrica tem uma margem muito reduzida. A margem é em torno de 7% do valor investido, né? É uma operação que tem um fluxo financeiro muito grande, né? Porque todo consumidor pagando energia, pagando a conta de energia todo dia. Mas em termos de margem de rentabilidade, é uma rentabilidade baixa. Agora, você tem outros negócios, né, em torno da concessão de energia elétrica, que é o acesso ao consumidor, você tem outros produtos que eventualmente você consegue oferecer. Mas o negócio de distribuição em si, apesar de ser um negócio sólido, é um negócio de longo prazo, a rentabilidade não é uma rentabilidade tão grande assim. Fala, Gani. Presidente, a não renovação da Enel no estado de Goiás não depõe contra a empresa como um precedente que já ocorreu lá atrás? Pois é, a situação de lá é bastante interessante, né? Eu acho que ali houve eu não posso dizer pela empresa, não representa a empresa, mas acho que ali houve uma desistência da empresa de continuar no estado. Eu acho que ali houve... Diferente de um mercado que nem São Paulo, né? Exato. Eu acho que ali houve uma situação política muito pesada, né? Eu acho que houve ali exigências e a própria empresa tomou a decisão de não continuar. Acho que é diferente do estado de São Paulo, né? Até pelo valor que a Enel pagou nessa concessão quando comprou da AES. Foi um valor muito elevado, né? Porque ela realmente acreditava no serviço, na prestação a longo prazo e na recuperação desse investimento, né? Então, eu acho que é bastante distinto. Perfeito. Vai lá, Nelson. Presidente, um prazer estar aqui contigo. Já que estamos falando de concessionária, de ANEEL, você tem dito que é preciso revisitar o modelo regulatório atual. O que é que precisa mudar nesse modelo regulatório e como isso poderia ajudar a todos que dependem dessas concessionárias de energia? O que é inconsistente no teu ponto de vista e para onde deveria se caminhar? Puxa vida, quantas horas a gente tem aqui? Temos bastante, fica à vontade, viu? Veja, tem tanta coisa que precisa ser mudada, mas tanta coisa que a gente precisa aprimorar. Mas quais seriam as prioridades, presidente? Olha, são várias. Por exemplo, porque o setor elétrico ele é dividido em distribuição, segmento de distribuição, segmento de transmissão, segmento de geração, segmento de comercialização e segmento de consumo, né, que somos todos nós. Então, você tem regras e propostas de alteração em todos os segmentos, né? Eu acho que, por exemplo, na parte de distribuição de energia, que é o que nós estamos falando, a primeira coisa que precisaria ser feito é separar o que a gente chama de tarifa de energia da tarifa fio. A distribuidora de energia, ela não ganha dinheiro vendendo energia. Ao contrário, ela ganha dinheiro, a margem da distribuidora de energia está no uso da rede elétrica. Então, o consumidor, que a gente chama de grupo B, que é o consumidor residencial, consumidor comercial, pequeno consumidor, ele não percebe isso na conta de energia porque vem junto na mesma tarifa. Mas ele paga a energia e ele paga o uso da rede.
E a margem da distribuidora está no uso da rede. O valor pago pela energia é exatamente o valor que a distribuidora pagou para comprar essa energia nos leilões, que a ANEEL organiza junto com a CCE. Então, o que ela pagou de compra de energia, ela repassa para o consumidor. Então, ela é inerte deveria ser, na verdade, inerte, mas ela acaba, às vezes, até perdendo, porque não tem o repasse adequado, demora para repassar e tal. Mas ela ganha energia no uso da rede. Então, o que a gente tem defendido é que a tarifa deveria ser dividida. A gente chama de tarifa binômia. Você ter a tarifa pelo uso da rede e pela energia, para tirar esse risco da distribuidora. Porque a distribuidora hoje, para você ter uma ideia, ela tem que comprar energia em leilões que são organizados pela ANEEL, que ela tem que prever o mercado dela para daqui 5 anos. Então ela vai lá e fala, todas as distribuidoras de energia chegam e declaram as suas necessidades nesses leilões para daqui 5 anos. Só que se esse mercado não se realiza das 5 anos, ou se ele é menor do que foi previsto, ela comprou energia e não vai vender essa energia, porque o mercado não cresceu. Ou ao contrário, se cresceu mais, ela vai ter que pagar, ela comprou energia e vai ter que comprar a diferença no mercado. E essas alterações são, em tese, prejuízos para a distribuidora até o próximo reajuste tarifário. Então, ela carrega isso por 1 ano, mais ou menos, né? Ou até a próxima revisão tarifária. Então, essa separação seria algo importante de ser feito. Agora, você tem diversas outras questões aí que são mais complexas e mais técnicas, né? Por exemplo, na geração de energia, né? A gente tem discutido muito a questão do mercado de potência, o mercado de lastro, que é diferente do mercado de energia. Você tem hoje um crescimento muito grande das fontes renováveis no setor elétrico, né? Especialmente solar e eólico. E a tendência é que isso cresça exponencialmente, e é bom que cresça, são fontes limpas, são fontes importantes. Mas essas fontes, elas têm um problema. Elas não conferem o que a gente chama de lastro para o setor elétrico, elas não conferem segurança para o setor elétrico. Em que sentido? Você tem hoje uma sobra estrutural de geração de energia. Você tem projetos de energia que é mais do que o consumo do país. Só que nós ainda temos um problema para atender o que a gente chama de pico da demanda, que é o horário de ponta do sistema, que é no final do dia, que é a hora que todo mundo chega em casa, ou às vezes desloca para o meio da tarde, mas é um horário em que tem uma demanda muito grande e que nesse momento, muitas vezes o sistema ele tropeça. Né? Por que tropeça? Por exemplo, no final do dia, quando esses picos se dão no final do dia, é o horário que acaba o sol. E como você tem muita geração solar acontecendo, você tem uma queda gigantesca de geração, e aí você, nesse mesmo momento, o operador nacional do sistema elétrico, que é o responsável pela operação do sistema, ele tem que botar no sistema fontes que a gente chama fontes firmes, que são a geração hidrelétrica e geração térmica. Então, elas que dão sustentabilidade para o sistema. E essas outras duas seriam intermitentes, por exemplo? Exato. Eólica e solar é intermitente. E isso acontece, às vezes, durante o dia também. Tem parada de vento lá no Nordeste que está tendo uma geração muito grande. Ou tem parada de vento, ou você começa a chover, então você para a geração solar e a geração eólica, e aí você tem que chamar essas fontes. E isso é hoje um problema que tende a se agravar. Por isso que a gente tem falado muito, e a ideia é que acontecesse mais esse ano e não aconteceu, acontecerá o ano que vem, do que a gente chama de leilões de capacidade, que é um leilão que você não compra energia, você compra disponibilidade dessas usinas para elas estarem lá prontas para entrar se necessário. E até uma forma de remunerar por um serviço que essas fontes conferem ao sistema e que não são remunerados hoje, porque a eólica e solar só cresceu e continua crescendo, tem um subsídio, né, no pagamento do uso da rede, que é um subsídio que já vem trabalhando para que ele deixe de existir, mas tem também o fato de as fontes firmes suportarem o sistema nesse momento. Então, é uma discussão muito interessante, porque a geração hidrelétrica e a geração térmica, elas que dão confiabilidade para o sistema elétrico. E elas precisariam ser remuneradas por isso. E os leilões de capacidade, o leilão de lastro, que é uma proposta que já está acontecendo, mas que ainda não está 100% regulamentado, é algo que precisaria ser colocado.